Quando a gente olha para a revelação bíblica, e a gente entende isso também como a história da salvação, dentro de uma perspectiva mais ampla, ela inicia com a criação, mas aponta para a consumação e restauração de todas as coisas. As diversas promessas, alianças e tratamentos especial de Deus com o seu povo indica um futuro com finalidade. Como diria o apóstolo Paulo, em todas as coisas concorrerão para a plenitude em Deus. Como é que a gente podemos entender as escrituras como um todo? Ou melhor, podemos entender que as escrituras como um todo pode ser vista de uma perspectiva escatológica? E por que ao longo da revelação, de toda a revelação bíblica, podemos observar que há uma indicação de um futuro com finalidade? Ok. Deixa eu ir por partes aqui. Uhum. Primeiro, quando realmente a Bíblia ela fala de uma história da salvação de maneira geral, né? Toda essa revelação bíblica, nós entendemos os 4 movimentos principais: criação, queda, redenção e consumação. E então tudo termina com a consumação das coisas. Nós temos publicado pela Cultura Cristã, a nossa editora da Igreja Presbiteriana, um livro muito bom do autor Albert Walters. Esse livro em português, eu acho que é A Criação Restaurada, se não me engano, esse é o nome. Esse livro ele é fenomenal, porque ele vai trabalhar um pouco da ideia da consumação do novo céu e nova terra, como sendo o desfecho daquilo que Deus fez no Éden. Deus cria todas as coisas perfeitas, santas, aí ocorre o pecado e entra a obra de Cristo restaurando essa história toda para um desfecho glorioso num novo céu e nova terra, onde estaremos habitando em corpos ressuscitados, vivendo com Cristo Jesus, que é tabernáculo de Deus com os homens. Então, nós temos esse desfecho. Então, quando a gente olha para a Bíblia, ela tem uma perspectiva escatológica. Toda ela, na minha visão, aponta para esse desfecho glorioso e essa consumação de todas as coisas em Cristo Jesus, e na plenitude. Eu cito um exemplo aqui de Satanás estando diretamente conectado com o texto de Apocalipse 12. Quando a gente vê em Apocalipse 12, o dragão ele está perseguindo a mulher para devorar o filho quando o filho nascesse. A gente olha para aquilo e acha, nossa, vai ter um dragão perseguindo a mulher, está falando do futuro, né? Na verdade, aquele texto ele está intimamente conectado. Nós vemos ali que a mulher, a gente vai para Gênesis e a gente consegue perceber que a mulher ali é o povo de Deus no Antigo Testamento. A simbologia ali aponta para José e seus irmãos patriarcas, tá? Que são a coroa de 12 estrelas que essa mulher tem, né? Então, apontando para os patriarcas. E aí a gente vai lá para Gênesis, quando Deus olha para a mulher, né, e ele diz assim para ela, olha, você vai ter dores de parto agora. E a nossa percepção primária é de achar que a mulher começou a ter dor de parto, parto mesmo, literalmente, por causa do pecado, né, e de tudo que aconteceu. De fato, a dor, nesse sentido, é uma consequência do pecado, mas ali já era algo escatológico, apontando para o tempo ao longo da história, que não tinha acontecido ainda, em que a igreja sofreria, né, o povo de Deus no Antigo Testamento sofreria dores para dar à luz. E a luz a quem? Aquele que nasceria e esmagaria a cabeça da serpente. E de fato a narrativa do Antigo Testamento, sob certa ótica, é a narrativa, página após página, dos planos frustrados de Satanás tentando devorar o filho quando ele nascesse.
né, e quando ele de fato consegue, lá como é narrado nos evangelhos, né, Jesus ele morre, a ferida mortal da serpente, no calcanhar, mas ele ressuscita ao terceiro dia. E ali, definitivamente, com a morte de Cristo, há a derrota definitiva de Satanás. Então, é aí que ele se põe de pé na areia, diante da areia do mar e chama os seus aliados, que no caso a besta do mar e a besta da terra, a saber, o Estado e a falsa religião. Pra gente, só para perceber um pouco, só quis dar um exemplo rápido de como que toda a Escritura está conectada e amarrada nessa perspectiva escatológica. Porque se há um apontamento para salvação, essa salvação precisa apontar para alguma coisa. E essa alguma coisa é o novo céu e nova terra com Cristo. Maravilha. Ou seja, o livro de Apocalipse não é uma ponta solta dentro da palavra de Deus. Ela está amarrada com tudo aquilo que acontece na história. E você